paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé e vamos ler um texto da palavra de Deus. Isaías, capítulo de número 6, versículo de 1 a 8. Versículo muito conhecido, uma passagem muito conhecida da Bíblia, né? Todos vocês conhecem bem esse texto, né? Trata-se de Isaías sendo escolhido e consagrado para profeta, né? Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Né? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. No ano que morreu o rei Uzia, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia todo o templo. E os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamava um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais da porta se movia com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábio impuro e habito no meio de um povo de impuro lábio. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com Atenais. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou o teu lábio, e as tuas iniquidades foi tirada, e purificado os teus pecados. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Poder sentar? Muito obrigado. E compartilhar esse texto da palavra de Deus, eu gostaria de agradecer aqui o pastor Toniel, né, por esta oportunidade. E agradecer a todos vocês. Eu passei por um probleminha essa semana, né? Nada praticamente. Mas a minha esposa esteve internada, né, de segunda a quinta-feira. E nós tivemos, eu quero agradecer as orações dos irmãos. Muitos irmãos oraram, né, foi muito. E tenho certeza que Deus recebeu a oração. Muitas irmãs ofereceram para ficar lá, né, para ficar lá à noite, ou ficar lá de dia. Também meus filhos também, mas eu preferi eu mesmo ficar, né? Parece que as pessoas diziam assim acho que falou até para minha filha: lá, tem que tirar ele de lá, né? A idade dele, né? Mas eu falei: não, enquanto eu puder, enquanto Deus me der força, enquanto tiver condição, eu vou estar aqui. Quando eu não aguentar, aí eu peço arrego. Mas graças a Deus, né? A vitória é sempre nossa em nome de Jesus, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês o carinho, as mensagens que me mandaram, as que estão me mandando. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e abençoando todos nós, né? Quero agradecer a Deus, muito a Deus, pelo hospital, né? Quando você chega num lugar desse, você vê que é um mundo totalmente diferente daqui fora. Mas Deus está cuidando de todo mundo, irmão. Deus cuida de cada um de nós. Então nós devemos sempre agradecer a Deus. Eu falo sempre que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Quando você abre o coração para agradecer, você pode abrir a mão para receber. Deus vai sempre te dar quando você é grato ao Senhor, né? Querido, lemos um texto da palavra de Deus muito conhecido de todos nós, né? Quem não conhece esse texto, quando Jeremias ele foi escolhido para ser profeta, né? Interessante nesse texto, ele nos dá uma orientação muito grande e um temor, né, muito grande. Quando nós começamos a analisar esse texto e ver que Isaías,
ele viu o verdadeiro culto ao Senhor. A verdadeira adoração, né? Eu costumo dizer que isso aqui o patamar da adoração ao Senhor, né? No templo. Não é verdade? E Deus sempre escolheu um lugar, né, para que nós reuníssemos. Quando nós falamos quem é o templo do Espírito Santo hoje, somos nós. Você pega Coríntios, capítulo 3, versículo 16, você vai perceber que nós somos o templo de Deus. Deus mora dentro de você através do Espírito Santo. O próprio Jesus, ele falou, lá no capítulo 14, versículo 23, ele diz assim, olha, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos, e meu Pai o amará, e viemos a ele e faremos nele morada. Aleluia. Então nós somos morada de Deus, né? Nós somos templo de Deus, mas Deus sempre teve, né, um lugar escolhido por ele para quê? Para que nós reuníssemos e louvasse, adorasse a Deus, e ele manifestasse a sua glória, não é? Que é o templo, não é verdade? E às vezes nós olhamos e analisamos um templo tão bonito, né? Mas nós precisamos saber qual é a prioridade do templo. Por quê? Qual é o objetivo que Deus, ele escolheu um lugar para nós louvarmos a Deus. Qual é o motivo? Né? Qual é o motivo principal? Né? Quando você vai ver o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, você vai ver que no início, o que Deus ele preparava aonde as pessoas iam residir. Era ai, Jesus, estou ficando velho, hein? Era o altar. Em todos os lugares tinha altares, né? E naquele altar é onde as pessoas adoravam a Deus, louvavam a Deus, e ele manifestava a sua glória. Né? E isso, né, durou algum tempo, e quando Moisés estava na caminhada, Deus falou assim, olha, Moisés, olha, faz o tabernáculo, eu preciso de um lugar. Né? E Moisés, o que acontece? Moisés, ele faz o tabernáculo, lá no capítulo de número 40, versículo 34, a Bíblia diz que quando Moisés termina o tabernáculo, né, diz que a nuvem, né, ele veio e cobriu toda a tenda da congregação, e o tabernáculo se encheu da glória de Deus. Você pode glorificar a Deus, irmão, porque a glória de Deus está aqui. Ele diz que o tabernáculo encheu de tal maneira, você vai ver no versículo 35, que Moisés queria entrar no tabernáculo, não podia, sabe por quê? A glória de Deus estava ali, a nuvem estava sobre a tenda, e a glória de Deus tinha tomado conta de tal maneira. Por quê, irmãos? O templo do Senhor não é lugar do homem. Não é lugar da nossa opinião. Não é lugar da nossa, eu acho, eu penso, vai ser assim, não. Aqui é lugar da manifestação da glória de Deus. Aleluia. Quando o povo já estava estabilizado, Deus falou, olha, faz um templo, eu quero que você faça um templo. E Davi, o que Davi faz? Davi, ele tira as ofertas, né? Para quê? Para que seu filho Salomão construísse um templo. E Deus fala a Davi, olha, você não vai construir, sabe por quê? Você é guerreiro. Irmão, sabe de uma coisa? Quem é guerreiro não vai construir nada. Guerra só destrói. Mas Salomão é um homem de paz. Ele vai construir, você vai ver lá na segunda Crônica, segundo Crônica, capítulo 7, versículo de número 1, a Bíblia diz que Salomão, ele termina o templo, aí diz assim, ó, e acabando Salomão de orar, o fogo desceu, queimou o holocausto, queimou o sacrifício, né? E a glória do Senhor encheu o templo. Hein? E aí o que aconteceu? Os sacerdotes não podiam entrar. Sabe por quê? Porque a glória de Deus tomou todo o espaço do templo, e eles não podiam entrar. Aleluia. O que eles fizeram? Eles caíram de joelho, colocaram o rosto no chão, começaram a adorar a Deus. Aleluia.
Então, o objetivo do templo é para quê? Para que os homens de Deus, as mulheres de Deus, os filhos de Deus, venham para a casa de Deus, adorar a Deus na beleza da sua santidade, para que Deus possa manifestar a sua glória e o seu poder. Sabemos que Deus não mora nesse templo. Deus mora em você. Deus mora em você. Diga para o teu irmão, Deus mora em você. Deus está em você. Mas quando nós reunimos, a glória de Deus se manifesta. Aleluia. E nós encontramos aqui Isaías nos falando o seguinte, olha, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, sob um alto e sublime trono. E seu séquito enchia todo o templo. E os serafins estavam sobre ele, né? E eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Né? E diziam para o outro, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da tua glória. Né? Interessante no texto é que o que Isaías diz, Isaías fala assim, no ano que morreu o rei Uzias. Né? E quando você vai olhar, quem era Isaías? Era filho de Amós. Filho de Amós. Você vai ver no capítulo 1, versículo 1, filho de Amós. Você vai ver o livro do profeta Amós, você vai ver que eles tinham um relacionamento muito grande com o profeta Isaías. Muito grande com o profeta Isaías. Né? Segundo os estudiosos, né, o Isaías, eles tinham, um relacionamento muito grande com o rei Uzias. E segundo os grandes estudiosos, o Isaías foi criado na casa do rei Uzias, no palácio do rei Uzias. Ele gozava das bênçãos ali do rei Uzias, e o rei Uzias, você vai ver lá em 2 Crônica, capítulo de número 26, no versículo de 1 a 22, você vai ver quem era ele. É um rei que prosperou muito, ele cresceu muito, ele fez muito bem para Judá, para Israel, foi uma bênção, Deus abençoou muito a vida dele, mas quando chega no versículo 16, você vai ver que Uzias, ele se fortificou. Ele estava estabilizado. Aí ele achou assim, eu. Hein? E meu pai dizia, quem se acha se perde ou não. Né? Então veja bem, a Bíblia diz que subiu no seu coração a vaidade, o orgulho, e entrou na casa, entrou lá para sacrificar no lugar dos sacerdotes, e o que aconteceu com Isaías? Isaías morreu, o rei Uzias, ele morreu leproso. Isolado numa casa leproso. Nós não sabemos a influência que ele tinha sobre Isaías. Uma coisa nós sabemos, que a influência dele impedia de Isaías ver o Senhor. Ou não. Você vai ver, pela tradição, Isaías tinha mais de 16 anos. Né? Então, ele era filho de um profeta. Né? Ele era de uma linhagem sacerdotal. Então, ele ia no templo. Naturalmente, todos os sábados ele ia no templo, mas ele não conseguia ver o Senhor. Essa é o que nós temos que analisar quando nós vamos para a casa do Senhor. Né? Como nós estamos vindo para a casa do Senhor. Né? Isaías, naturalmente, muitas vezes foi lá, ele viu tanta coisa do templo, mas ele não conseguia ver o Senhor. Uma coisa eu quero dizer a você nesta noite, nós estamos aqui não é para ver mais nada a não ser ver o Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu costumo dizer o seguinte, às vezes alguma coisa precisa morrer na nossa vida para nós podermos ver o Senhor. Né? Tem muitas coisas que impedem, irmão, nós alcançar a bênção de Deus. Ele impeça nós adorarmos a Deus, não é verdade? Por quê? Veja bem, aí ele fala assim, no ano que morreu o dia, aí eu vi. Então a sua visão foi aberta. Foi aberto o quê? Qual é o propósito do templo? O propósito do templo é nós adorarmos a Deus e ver a manifestação de Deus na nossa vida. Interessante, né? Que quando nós falamos em visão, né, nós pegamos o Salmo de número 119, versículo 37, 36 e 37. Ele diz o seguinte, Senhor, fecha os meus olhos para que eu não veja a vaidade desse mundo. Né? Nós precisamos, irmão, às vezes fechar os nossos olhos
material. Ou não? Quando nós vemos, eu fiquei muito preocupado essa semana quando uma irmã me ligou de outra igreja e falou, pastor, eu visitei a sua igreja. Primeiro, eu não tenho igreja. Né? Eu fiquei impressionada com a igreja. O senhor tem uma ideia? Eu no segundo andar, eu me perdi, eu não sabia para onde eu ia. Nós não vamos para a casa do Senhor para ver esse painel. Nós não vamos para o templo do Senhor, aleluia, para conversar com os irmãos. Nós não viemos na casa do Senhor para nós vermos essa coisa linda que esse tempo que realmente é lindo e Deus merece isso. Nós viemos aqui para ver a manifestação do Espírito Santo, irmão. Aleluia! Não é? Por que 19, no versículo 18, o que ele diz? Ele diz assim, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Isto é, Senhor, fecha meus olhos materiais e abre meus olhos espirituais. Sabe para quê? Para que eu possa ver a sua glória. Para nós, irmão, interessante é a glória do Senhor. Isso aqui é lindo, né? Não é maravilhoso? É, uma luzinha piscando. Mas alguém vem aqui para ver luz piscando, irmão? Hein? Se não tivesse a luz piscando aqui, Deus ia operar da mesma coisa. Você pode glorificar a Deus, irmão? Aleluia! Se não tivesse esse palco bonito aqui, essas músicas bonitas, se nós entrarmos aqui para adorar a Deus, né, nós vamos ver a glória de Deus. Ou não? E olha o que ele fala assim, ó, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono. Onde ele viu Deus? Ó, ele está lá, ele é soberano. Aleluia. Ele é o Senhor do Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Aleluia. E eu vou falar uma coisa para você, ele está aqui nesta noite para te abençoar. Ele está aqui para te ajudar, para te orientar, para você sair daqui cheio da graça de Deus. Aí ele diz que os seus séquitos enchiam o templo. A palavra quer dizer os seus seguidores, né? Porque a palavra quer dizer, ele quer dizer ou cortejo, né? Ou um grupo de pessoas que adora as pessoas extraordinárias. No caso da Bíblia, quer dizer os adoradores. Isaías chegou ali diferente, né? Isaías chegou ali, ele viu que o povo estava enchendo o templo e agora estava adorando um Deus. Hein? A gente tem que ter cuidado quando vem para a casa de Deus, o cuidado de nós só vermos a Deus. Não vê o pregador, não vê o cantor, não vê a beleza do templo, mas vê a beleza do Senhor. Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Aleluia. Aí diz que o serafim estava sobre ele, não é? E eles tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés. Olha, veja bem que coisa interessante, irmão. Anjo não tem asa, tem? É? Já pensou sem acordar? Lá você vai ver na época de Abraão, né? Você vai ver os anjos que eles encontraram, eles se confundiram com varões. Não tem. Esse tem. São os anjos adoradores, também na visão de Isaías. Já pensou o anjo precisar de asa para voar? Hein? Já pensou? Ah, o anjo está com a asa. Ah, quebrou a asa. O anjo não pode vir hoje. Um anjo não precisa de asa. Não. Mas Deus queria dar uma lição a Isaías. Né? Isaías, né? A Bíblia diz que ele cobriu o rosto. Por que ele cobriu o rosto? Isso, irmão, fala de reverência. Né? Para quando nós entrarmos na casa do Senhor, nós temos reverência. Você vê que os anjos estavam glorificando a Deus, né? Adorando a Deus, mas com a reverência. Aí você fala assim, olha, ele não estava acostumado com a glória de Deus, sabia? Mas pastor, ele estava lá, sabe por quê, irmão? Coisa terrível quando você acostuma com a glória de Deus. Isso é comum. Isso é normal. Eu vou para a casa do Senhor e volto, não sinto nada, estou a mesma coisa.
Não, os anjos, eles não estavam acostumados com a glória. Cada dia era diferente. Cada dia uma bênção maior, aleluia. Então, nós não podemos vir para a casa do Senhor, irmão, porque nós acostumamos vir, é porque eu gosto de cantar no coral, eu gosto de ouvir o coral, tudo isso é muito bom, eu gosto de encontrar o irmão, isso é muito bom, mas nós não viemos aqui para isso, nós viemos aqui para ver a glória de Deus. Ei, decovas, turianda, leva. Aleluia, aleluia, aleluia. E com duas cobriu os pés. Guarda teu pé quando entrar na casa do... Diga comigo, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Porque nós temos um problema sério. Deus sabe de tudo. Pega o Salmo 39. Senhor, tu me sondaste e tu me conheces. Tu conheces o meu assentar e tu conheces o meu levantar. E de longe tu conheces os meus pensamentos. Irmão, a palavra de longe, aí o que ele fala? Que antes que a palavra saia da minha língua, Senhor, tu já sabe. Aleluia. Oh, aleluia. Você pega o Salmo de número 56, versículo 8. Ele diz assim, Senhor, tu contaste as minhas vagueações, coloca as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Felipe, você sabia que Deus sabe onde você andou hoje? Deus conta os seus passos? Né? Eu falo que quando as crianças estão para andar, o primeiro passo você não vai esquecer nunca. Quando essa criança aí der o primeiro passo, você não vai esquecer nunca. E o segundo, você não conta mais. Mas o Senhor conta os seus passos. Ele sabe, aleluia. No versículo 7 do Salmo 139, ele fala, para onde eu irei da tua face? Como eu fugirei do teu espírito? Se eu for o céu, tu estás lá. E se eu descer o céu, tu também está. E se eu pegar a asa da alva e voar, e colocar a minha cama lá na extremidade do mar, até ali, a tua mão me guiará e a tua destra me conduzirá. Aleluia. Aí um dizia para o outro assim, ó, cantava, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Nossa, é profundo demais, irmão. Às vezes eu vejo o pastor Marcelo pregando aqui, e ele fala muito isso, né? Quem somos nós? E tem os anjos lá dizendo santo, santo, santo. A palavra santo, irmão, ela no original era só aplicada a Deus. Porque Deus, ele não nasceu. É uma pergunta muito de criança, né? Como é que Deus nasceu? Como é que Deus foi criado? Deus não nasceu e Deus não foi criado. Deus existe por si mesmo, aleluia. Por que Moisés, na introdução de Moisés, lá no Salmo 90, ele fala, Senhor, tu tens sido o meu refúgio, o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e tu formaste a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Olha o que o Senhor me está falando, tudo que você olha, você vê Deus. Porque quando você abre o Provérbio, capítulo número 1, versículo 7, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que ele diz isso? Por que ele diz que o temor do Senhor é o princípio? Porque a palavra temor, né, quando a Bíblia diz assim, não tema, ele está dizendo não tenha medo. Mas quando ele fala temer o Senhor, ele está falando, olha, reconheça que Ele é o Criador de todas as coisas. Reconheça de todas as coisas. E reconheça que Ele está em todo lugar. Aleluia. E respeite isso. Aleluia. Me aponta uma coisa que Deus não criou. Aponta uma para mim. Tudo Deus criou. Tudo.
tudo foi ele que criou, irmão. O homem com a capacidade do intelecto, a sensibilidade e a vontade que nós temos, que Deus nos deu, que Deus nos colocou à semelhança dele, nós transformamos aquilo que Deus criou em alguma coisa. Nós transformamos uma pedra em cimento, nós colocamos areia no vidro, transformamos a madeira no móvel, fazendo um cara inteligente. Deus não é inteligente, Deus é inteligência. Aleluia. Né? Um dia chegaram para o pastor Derli e disseram assim, pastor Derli estava falando sobre Deus, que Deus criou todas as coisas. Aí o moço muito cético, né, disse assim, senhor Derli, Deus criou, mas não cria mais nada, não. Aí Derli falou, nem precisa. Deus não vai precisar aqui fazer pedra, porque a pedra que ele fez dá para... Você pode glorificar a Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Deus não precisa falar assim, eu vou lá plantar um bocado de mato. Mas que o homem destrói, eu bato aí. Sabe por quê? O que Deus criou é para sempre. Hoje é uma coisa para você, hein? Quando Deus cria, irmão, quando Deus ele cria, e quando Deus começa a criar, ele já terminou. Glória a Deus. E aí que o salmista diz, santo, santo, santo. A terra está cheia. Está dizendo, eu vejo Deus em tudo. Não estou dizendo que nada disso é Deus, tá? Estou dizendo que você vê Deus. Você vê a mão de Deus nisso tudo, ou não? Aí ele diz que, com a voz daquele que clamava, as ombros de cá começou a tremer. Sacudiu, olha o clamor dos anjos, irmão. Deus não tinha falado nada. Hein? Aí Isaías, no versículo 5, diz assim, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábio impuro e habito no meio do povo de impuro lábio, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa legal, né, rapaz? Quando você vê o Senhor, minha filha, muda tudo ou não? Já viu o capítulo 5? De Isaías. Capítulo 5, no versículo de número 8, ele fala o seguinte, ai do que junta casa e casa e reúne herdade e herdade. Até que não haja mais ninguém. E ele fique só, no centro, como morador no centro da terra. No versículo 11, ele fala assim, ai daqueles que levantam cedo e se dá a bebedice. Né? Até, ele fala assim, e que demore o dia. Né? Para quê? Para quê? Que chegue, quando chega a noite, para que o vinho o faça efeito na vida dele. No versículo 18, ele fala assim, ai daqueles que puxam a iniquidade como a corda da vaidade ou do pecado, como a corda que puxa os carros. Ele fala no versículo 20, ai daqueles, do que chama o bem de mal e o mal de bem. Ai daqueles que fazem da escuridão a luz, ou da luz a escuridão, que faz do amargo o doce e do adoce o amargo. Olha, Isaías estava cheio de ai de fulano, ai de Bertano, ai de cicrano. É fácil nós falarmos dos outros, falar do que está acontecendo dos outros. O que ele estava falando é correto, claro que é correto. Mas quando ele viu o Senhor, ele falou assim, ai de mim. Vou usar uma palavra bem vulgar aqui. Estou ferrado. Estou estourado. Me arrebentei, sabe por quê? Eu sou um papagaio nesse mundo, repito tudo que o mundo faz. Faço tudo que o mundo faz. Arrebentei. Porque às vezes nós não conhecemos a misericórdia de Deus. Sabe o que é a misericórdia de Deus? A palavra misericórdia de Deus quer dizer o amor que tira o homem da miséria. Pode ter acontecido com o que aconteceu na tua vida, eu quero te falar hoje. O amor, a misericórdia é o amor que tira o homem da miséria. E se você for analisar, é o amor de Deus. É o amor de Deus na sua miséria. É o Deus que não leva em conta a sua miséria. Mas eu estou numa vida miserável. Eu estou numa vida desgraçada. É só você falar, Deus, estou arrependido.
Olha o que Isaías fez. Quando Isaías viu o Senhor, ele reconheceu o erro, irmão. A maior vitória que nós temos é quando nós reconhecemos o nosso erro. Não é, irmão, não precisamos sair contando para falar, eu tenho que procurar o pastor tal para falar. Fala com ele. Aleluia. Conversa com ele. Só ele pode te ajudar, irmão. Não é pastor João Miranda, não é o pastor Toniel, não é os demais pastores, ou quem quer que seja que pode te ajudar. Deus é o único que pode te perdoar o pecado e virar a página da sua vida. Olha o que ele fala. Eu sou um homem de lábio impuro e habito no meio do povo. E eu vi o rei, primeiro, o que reina. Olha que coisa legal. O Senhor dos exércitos. Primeiro, rei. Primeiro, ele reconhece o erro. Segundo, ele reconhece Deus. É duas coisas que você precisa. Mais nada. Mais nada. Ele reconhece, eu estou errado mesmo. Eu errei, eu pequei. Senhor. E quando você reconhece, irmão, o céu começa a trabalhar para você, irmão. É fácil quando você reconhece as suas faltas, né? E quando você fala com Deus sua falta, quando você está arrependido, né? Vai zerar, ou não? Pega Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7. Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isto é, ele apaga, ele não apaga, ele purifica. Porque se tem gente que fala assim, olha, perdão é passar uma borracha. Não é não. Se eu apagar qualquer coisa, se eu apagar, daqui 10 anos você olha no papel e fala assim, ó, já escreveram aqui. Mas a Bíblia diz que o Senhor purifica. João 7 disse, se andarmos na luz, como Ele na luz está, tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, Ele nos purifica de todo o pecado. É? Aleluia! Interessante que quando ele falou, porque, irmão, quando nós reconhecemos, vocês lembram aquele ladrão que morreu ao lado de Jesus? Não é o ladrão da cruz, né? Um dia eu falei ladrão da cruz, quando eu disse, o irmão falou assim, quem é esse cara que roubou a cruz? Gaiato, né? Aí eu aprendi, o homem que morreu ao lado de Jesus lá. Né? Se você ver lá, Lucas, né? 23, 39, me parece, né? Quando um dos ladrões, né? Fala se tu é o filho de Deus, você salva a ti, a nós também. Blasfemou contra Jesus. E o outro o repreendeu, dizendo, olha, pelo menos não teme a Deus, nem estando na mesma condição, nós estamos aqui, porque nós cometemos. Mas ele, que mal fez, Senhor, lembra-te de mim, quando entrar no teu reino. Irmão, quando nós reconhecemos que nós pecamos, quando nós reconhecemos que nós transgredimos, e reconhecer que Ele tem um reino. Assim, em verdade, eu vos digo, hoje, tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Olha que coisa interessante. Quando ele está lá, reconhecendo o erro dele, e reconhecendo Deus como soberano, e como Senhor, porque a palavra Senhor quer dizer dono. Ele reconheceu Deus como seu dono. E reconheceu Deus como soberano da vida dele. Não é? Aí ele viu o céu movimentar, irmão. Onde o serafim veio na mão com a brasa. E tirou do altar com Atenais. Sabe quem é essa brasa, irmão? Vocês sabem que o Antigo Testamento é o tipo, o Novo Testamento um artítipo, né? Mesmo falando do Salmo, mesmo falando do Pentateuco e mesmo falando dos profetas. Essa frase é Jesus que foi tirado lá do altar. Essa brasa, ela está aqui nessa noite.
para te purificar. Olha que ele diz, ele tocou na boca e disse assim, ó, isso tocou no seu lábio. E agora, o teu pecado, a tua transgressão foi purificado. Aquilo que você transgrediu, Deus, e seus pecados foram perdoados, irmão. Quando nós reconhecemos que os nossos erros, reconhecemos que Deus é o Senhor e é o único que pode fazer isto. Virou a página do profeta. Olha quem se tornou o profeta Isaías, hein? Fala para mim. Hein? Às vezes nós estamos julgados fora, não. O profeta Isaías foi um dos maiores profetas. O profeta Isaías, irmão, vocês sabem, eu sei, claro que vocês sabem isso melhor do que eu. Do nascimento de Jesus, da gravidez de Maria, à ressurreição de Jesus, se cumpriram 300 profecias. Todo o Antigo Testamento que falou sobre Jesus, foram 300 profecias. Isaías foi o que mais falou sobre Jesus. Aleluia. Hein? Para Isaías, a vida dele tinha acabado, tinha terminado. Hein? Mas quando nós encontramos com Jesus, quando nós vemos a Deus, acontece. Jesus ele enviou o seu Filho para quê? Para nos purificar. Aleluia. Para virar a nossa página. Eu falo sempre uma coisa. Quem não tem condição de virar a página, não pode escrever a história da vida. Hã? Quantas coisas, irmão, impede nós vermos o Senhor. Às vezes impede nós vermos o Senhor na nossa casa, às vezes. Hã? Na nossa casa. A Bíblia diz, olha que coisa interessante. Você pega Mateus capítulo 5, no versículo de número 8, o que ele diz? Bem-aventurados limpos de coração, por quê? Eles verão a Deus. Aleluia. E sabe quem purifica o nosso coração? Jesus. Aleluia. Por isso que Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo de número 2, versículo de número 20, ele diz assim, agora eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E pela fé que eu vivo na carne, eu vivo pela fé de Cristo, porque Ele me amou e morreu no meu lugar. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, agora, por isso que precisa de uma decisão, irmão. Hein? Agora eu estou crucificado, agora estou morto. Com quem? Com Cristo. Sabe o que ele estava dizendo? Quando Cristo morreu, eu morri com Ele. Quando sepultou Ele, eu fui sepultado com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe sua família, sua casa, e que vocês sejam muito abençoados. Em nome de Jesus. E lembre de uma coisa, irmão. Esse templo que foi consagrado a Deus. Tem umas coisas que nós temos que ter muito cuidado no templo, irmão. Isso aqui virar rotina. Um dia eu fui, vocês sabem que eu não venho aqui os domingos. Eu todo domingo vou para uma congregação. E teve uma vez que eu estava numa ceia, numa congregação, e quando eu comecei a pregar, um garotinho pegou um carrinho, né? E tinha no corredor, aí ficou um carrinho, um garoto de lá e o outro de cá, e ficou o carrinho, ó. E só via a cabecinha fazer assim pro carrinho. Eu parei de pregar. Eu parei e a mãe ficou furiosa, foi lá, ficou furiosa comigo. Aí pegou o menino, botou lá, aí eu falei, obrigado. E continuei a pregação. Casa de Deus é casa de Deus. Casa de Deus, irmão. Alguém pode dizer, mas é criança. Criança não pode fazer o que quer na casa de Deus, não. Por isso tem o lugar dele lá. Vocês viram a Nova falando aqui. Vocês viram? Tem o lugar dele lá. Tá? Igreja é lugar de nós de temor, irmão. Saber que Deus está aqui. Porque tem gente, irmão, a Bíblia
Tem gente, irmão, que ele vem na casa do Senhor e ele não presta atenção em nada, ele não adora a Deus, ele não faz nada, ainda atrapalha o outro ainda. Já sentou alguém que não deixa você sossegar? Não, né? Já sentou perto de gente que movimenta toda hora, vai para lá, vai para cá, não deixa ninguém sossegar? Não. O tempo foi reservado. Esse tempo foi consagrado. É bonito, é lindo, é. Dá gosto, vem aqui, dá. Mas o nosso objetivo aqui é louvar, é glorificar, é exaltar, aleluia. Para que Deus manifeste, irmão, aqui e transforme vida aqui. Ei, adequou, vosturiando eleva. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Que Deus abençoe e continue orando por mim. Ora por você primeiro, tá? Terminou de orar por você, sobrou um tempinho. Vou orar para João Miranda, ora para minha família. Preciso muito de vocês. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso, o Senhor é poder.